Bom dia, sétima série, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu cortei meu cabelo, e vocês? Brincadeira, eu não quero saber da vida de vocês. Gente, vamos lá, avisos. Primeiro, final de bimestre, aconteceu semana passada, quem me entregou, entregou, quem não entregou, eu ainda vou ser um pouquinho legalzinho. O problema é que a partir logicamente, dessa semana, qualquer atividade do bimestre passado só vai valer metade da nota, porque também não seria justo com quem entregou na data. Falando sobre datas, basicamente vai funcionar assim. Vocês têm até a data limite do final do bimestre para me entregar os trabalhos. Passou da data limite. Na verdade, é a única vez que eu vou fazer isso, que é tipo, no primeiro bimestre, que as atividades. Só para vocês fazerem. Mas é só para explicar que é a última vez que eu vou fazer isso. Então, basicamente, eu vou dar todo o segundo bimestre para vocês entregarem as atividades do segundo bimestre. Acabou o segundo bimestre, eu não aceito mais. Então, tomem cuidado com essas coisas. Beleza? E é só isso. E quem quiser saber a nota, eu não posso postar a nota de todos vocês aqui no Google Classroom, porque meio que isso. Eu não posso fazer isso, porque é meio que eu vou privar. Que vocês têm o direito de as pessoas não souberem a sua nota. Ou seja, se você quer saber a sua nota, envie um e-mail para, sabe, esse Super Rafael Bros, que também é um e-mail que eu disse para vocês enviarem o trabalho semana passada, que não consegui postar aqui no Google Classroom. Então, envie um e-mail para esse Super Rafael Bros, esse e-mail que eu postei, que provavelmente já está aqui embaixo, junto com os avisos do negócio, que eu vou enviar a nota. Por favor, manda e-mail com o nome e a nota de você, com o nome e a turma de vocês que eu envio a nota, beleza? E é isso, gente, vamos lá. Hoje, a última aula foi sobre o romantismo. Eu tenho que finalizar um pouco dessa história da arte no Brasil, que é muito importante para vocês sacarem, principalmente vai facilitar muito até o entendimento de outras partes da história. Mas enfim. Gente, eu falei sobre o romantismo. Só para finalizar o academicismo. Gente, o academicismo foi essa corrente brasileira para ficar por coroa de Portugal, outra coisa. Eu expliquei antes para vocês. Mas basicamente ela é composta por três movimentos principais. Que é o neoclássico, que foi quando chegou, que foi a honra e tudo na aula, só para revisão. A honra, homens honrados, a pintura tinha que mostrar como o ser humano valorizava o seu país e o nacionalismo. E tinha o romantismo, que foi a aula passada, que é o extremo oposto, que era a dor, a agonia, a humilhação, são os amores impossíveis, é o romantismo exagerado, é a morte, sabe? É exatamente o oposto. O realismo, ele vai se opor também ao romantismo e também ao neoclássico. O que vai ser o realismo? Gente, o realismo é o puro nome. Vão ser pintores que estão cansados de fazer coisinhas, tipo, muito nacionalistas ou muito romantizadas, e vão querer pintar o povo, basicamente. Vão pintar o povo como exatamente como a realidade é mostrada. O realismo ele começou aqui no Brasil basicamente na nossa Revolução Industrial, que foi quando São Paulo, por exemplo, começou a crescer, que foi justamente quando São Paulo começou a se transformar nessa mega metrópole. Lembrando que era Rio de Janeiro a nossa capital nessa época, não vamos esquecer que Brasília, esse mundão aqui, bonito de meu Deus, só foi quase 60 anos depois da Revolução Industrial aqui no Brasil. Mas enfim, depois eu falo de Brasília. Sobre mostrar algumas pinturas para vocês entenderem. Mas, gente, o realismo é basicamente isso. Na verdade, é até mais simples. É basicamente pintar o povo como era. Pintar o povo brasileiro da forma que era. Sem invenção. Sem dizer, sem muita coisa, sabe? Sem como posso explicar isso? Sem aquela coisa da honra e de você fazer grandes soldados e fortes, como o neoclássico queria, ou fazer grandes paixões cheias de reviravoltas e coisas como loucura, dor, inveja, como o romantismo fazia. Ele só quer mostrar ao povo brasileiro como o povo brasileiro era. E é basicamente isso que eu vou mostrar pra vocês, que é um artista chamado Almeida Júnior. Ele retratou justamente toda a figura do caipira brasileiro. Quando eu falo realismo, porque, gente, a maioria da população brasileira nessa época eram, sabe, eram fazendeiros, porque justamente a grande economia do Brasil na época era café e açúcar. E quem produz café e açúcar é justamente os fazendeiros. Então, boa parte da população brasileira era exatamente como esse carinha aqui, trabalhadores rurais.
Ainda eu falei que São Paulo estava virando uma grande metrópole, mas ainda não era a maior metrópole. Aí, agora que, nessa época que as máquinas começaram a entrar no Brasil. Mais um exemplo, só para vocês sacarem aqui, que é basicamente isso que o realismo vai fazer. Ele vai pegar, tipo, pessoas comuns do dia a dia e fazer retratos. Eu adoro essa obra. Porque justamente ele estava tentando reproduzir um dia normal dos brasileiros, entende? Que era basicamente depois do trabalho, fazer uma viola, trocar uma conversa com a comadre, sabe? Falar da vida, essas coisas. Dizer como os filhos estão desobedientes hoje em dia, sabe? Essas coisas. Por isso que eu quero falar, eu quero mostrar pra vocês, pelo menos esse movimento, quando fala o realismo brasileiro, que vocês vão estudar bastante isso em português, só que na parte de literatura. Eu quero muito que vocês fixem isso na cabeça de vocês, que é basicamente, quando fala realismo, lembre da palavra realidade. Realismo significa eu reproduzir o que eu vejo com o máximo de realidade possível. Mas quando eu falo realidade, não é, sabe, fazer certinho como fosse uma fotografia. É mais pintar como as pessoas viviam na época, sem exagero, sem meter morte no meio, sem meter, sei lá, grandes guerras no meio. É só brasileiros sendo brasileiros. Entendem? E outra coisa que o Almeida Júnior fez, que foi muito importante, ele começou a pintar coisas muito genuinamente brasileiras e coisas que só brasileiros entendem. Quer um exemplo? Esse quadro aqui, que basicamente... Gente, todos esses quadros eu posto no Google Maps, então se vocês não estão enxergando direito, faça o favor de descer um pouco, que tá tudo aqui junto com a matéria. Voltando. O nome desse quadro aqui é Saudade. Vocês podem ver que essa mulher tá bem tristinha, assim, olhando uma cartinha. Provavelmente porque ou do filho, ou do marido, ou de um parente muito próximo, sabe? Essas coisas. E é basicamente Saudade, o nome do quadro. O problema é que eu não sei se vocês sabem, saudade é uma coisa muito genuinamente brasileira. Não existe tradução em outras línguas. Ou seja, só a gente tem, ou pelo menos conhece esse sentimento. Não conhece esse sentimento, mas deu nome a esse sentimento, que é a palavra saudade. Se você sair daqui, for para, sei lá, qualquer país da América Latina, ou Estados Unidos, ou Europa, se você tentar explicar para alguém, ou falar para alguém que sente saudade de alguém, essa pessoa não vai entender de primeira, porque é uma coisa muito brasileira. Não que as pessoas do lado de fora não sintam falta, sabe, das pessoas. Mas é mais no sentido que a gente deu uma palavra e a gente deu um sentimento específico para essa emoção, que é sentir muita falta de alguém que já esteve muito presente e está ausente. Outros países, outras culturas vão meio que agregar vários sentimentos, sabe? Tristeza, falta, mas não especificamente saudade. Por isso que esse quadro é importante, porque ele define uma coisa, ou pelo menos define um sentimento muito genuinamente brasileiro. É só para finalizar mesmo, é isso que eu quero que enfie na cabeça de vocês. Realismo, principalmente para ajudar vocês no futuro. Realismo, quando professor de português ou de história, que depois vocês vão avaliar, ver isso em história, falar sobre realismo brasileiro, eu quero que vocês imediatamente pensem que era basicamente as pessoas reproduzindo a realidade vivida por todos os brasileiros, eu, você e todos os filhos de Deus na época. Beleza? E é basicamente isso a aula de hoje. Atividade. O que eu quero que vocês façam na atividade dessa semana? Eu quero que vocês façam um desenho, não vou complicar muito, mas é basicamente eu quero que vocês façam um desenho de alguma coisa, objeto, cena, símbolo, qualquer coisa que represente para vocês ser brasileiro. Não pode ser a bandeira, não quero bandeira, porque se da última vez que eu passei esse exercício só me deram bandeiras do Brasil, tudo menos bandeira do Brasil, beleza? Não vou aceitar. E de qualquer outro estado também. Tentem fazer um desenho que signifique ser brasileiro para vocês. O que significa ser brasileiro? É um objeto? É o futebol? É carnaval? É nananana? E tentem ser um pouco criativos, pelo amor, né, gente? Você tem a ajuda da internet, se esforcem. E é isso. Qualquer coisa, gente, qualquer uma das dúvidas, botem aqui no link do vídeo do Google Classroom exatamente, do Google Classroom ou no mural de atividades, que eu vou tentar responder o mais proativamente possível. Tirando isso, gente, bom final de semana pra vocês
Até mais. Só lembrando, quem quiser saber das notas, envie um e-mail com seu nome, com a sua turma, pra esse Super Rafael Bros, que foi o único e-mail que eu botei aqui no mural aqui. Pra vocês saberem. Beleza? Qualquer outras dúvidas, gente, por favor, façam.